Olá, tudo bem? Essa semana eu vou pular a atividade que eu posto toda semana. É uma atividade de vida prática para criança de 18 meses a 3 anos, porque eu tenho recebido vários pedidos para mostrar atividades para outras faixas etárias. Então eu vou começar com recém-nascido. Vou mostrar para vocês alguns aspectos do quarto do recém-nascido. Já tem um vídeo aqui sobre Montessori para recém-nascido, então não vou me aprofundar muito na parte filosófica, nem do ambiente em si que você tem que montar para o recém-nascido. Vou focar nas atividades, mas vou só mostrar aqui algumas coisas importantes de novo. Eu vou deixar linkado no final desse vídeo para você que é futura mamãe ou que acabou de ter um neném, tem neném entre 0 e 3 meses. Pode assistir aquele vídeo que vai ajudar bastante também na organização do ambiente e para entender alguns conceitos sobre o recém-nascido. Então, para começar, eu desenhei aqui uma representação de como deve ser o quarto do recém-nascido num ambiente Montessori. Então, vocês vão perceber aqui as minhas capacidades artísticas, que existe a poltrona de amamentação, existe a cômoda com trocador na altura do adulto, né? Como é que chama esse aqui de pôr a fralda suja, lixeira, esse aqui de pôr roupa suja, tá lá a janela para deixar o ambiente bem claro, né? Se tiver que colocar cortina, que não seja uma cortina muito escura. E o Moisés da criança, o quarto Montessori não tem berço, então depois que a criança passa dos 3 meses, ela sai do Moisés e aqui vai dar lugar para um colchão no chão. Ah, tinha esquecido de falar. Quando você decidir que você vai transicionar a criança do Moisés para o colchão no chão, você tem que remodelar o quarto da criança. Ou seja, a cômoda ela tem que ou estar presa na parede, ou ela tem que sair do quarto, a cadeira de amamentação tem que sair. Você tem que lembrar do seguinte, a ideia do colchão no chão é dar liberdade de movimento para a criança. Então, quando você coloca ela no colchão no chão, você espera que ela saia do colchão e explore o quarto. Então, o quarto tem que estar totalmente seguro para ela explorar. Se você não tem um quarto separado, se você considera que o ambiente que a criança vai dormir não é seguro para ela explorar quando você não estiver olhando, você não pode ter um colchão no chão, tá? Aí a opção mais segura é realmente ter o berço. Eu, por exemplo, não tive o colchão no chão até os mais ou menos 1 ano e 4 meses do bem, porque eu dormia num quarto, a gente tinha um quarto só, todo mundo dormia junto, não era seguro para ele explorar, então nós optamos por ter o berço, que era mais seguro. Ele só passou a ter a caminha, nem foi colchão no chão, a gente já transicionou para caminha baixa, quando a gente mudou para um apartamento com 2 quartos. Então, sempre opte pela segurança do seu filho em primeiro lugar, ok? Então, o quarto é muito parecido com o tradicional. Aqui tem os produtos de higiene, com a diferença que não tem berço. E também para manter muito simples o quarto, se puder ter um tapete também é bacana para absorver barulho, mas não adianta colocar muita coisa nas paredes ou no teto, móvel no teto, muitos quadros nas paredes, porque nessa idade, né, de 0 a 3 meses, a criança enxerga, ela nasce enxergando só 30 centímetros, que é a distância entre o olhar da mãe e do bebê quando está sendo amamentado. E depois, com o tempo, ela vai aumentando, 60 centímetros, vai aumentando, mas nesses primeiros 3 meses não adianta colocar a coisa muito longe, porque a criança não vê. Então, mantenha o quarto simples e funcional. E aí, uma outra coisa que vocês podem ter também no quarto é essa área de atividade. Então, é um colchãozinho bem fino no chão, ou um tapete mais fofinho, e uma estrutura de madeira para pendurar os móveis. Os móveis Montessori não vão no berço, em primeiro lugar, porque não tem berço no quarto Montessori, mas se você decidir que quer ter berço, o berço tem que ser um lugar para dormir, não pode ter estímulo, então não tem móvel, não tem pelúcia, não tem nada, até mesmo por segurança, mas não é para estimular a criança na região de dormir. Esse tapetinho ou esse colchãozinho, ele é uma área reservada, eu até tentei fazer uma representação aqui no quarto. Você tem lá os outros móveis, você tem um cantinho para fazer a área de atividade para o seu recém-nascido, tá? Então, quais são essas atividades para essa faixa etária? Dá a impressão que o recém-nascido, ele só quer saber de mamar e dormir, então você não precisa fazer nenhuma atividade até que ele cresça mais e consiga, sei lá, sentar ou pegar objetos, né? Mas não é bem por aí. Montessori
é um tipo de educação que você consegue praticar desde o nascimento, desde os primeiros dias. E tem muitas atividades que são atividades que vão ajudar no desenvolvimento da criança, que estão alinhadas com o Montessori, de repente você já está fazendo e nem sabe. Por isso que eu achei que fosse importante gravar esse vídeo para esclarecer. E a primeira delas é o que a gente chama de skin to skin, né? Que é aquele contato com a pele. Então, quando você, sempre que você puder, você deixar o nenenzinho só de fralda, colocar ele aqui em você, né? Pode estar deitada mais inclinada. E esse contato pele a pele é muito, muito importante. Ajuda a estabelecer o vínculo entre a mãe e o filho, entre o pai e o filho. Ajuda a regular a temperatura, né? Criar esse laço, mas também ajuda a criança, tipo, você coloca ela de barriguinha para baixo, né? Ajuda ela também já a começar a fortalecer os músculos. Então, esse momento é muito importante de colocar a criança aqui, ficar quietinho e até depois de arrotar, sei lá, você tem que ver o melhor horário para isso, mas fazer um pouco de skin to skin todos os dias, pelo menos nos primeiros meses. Eu diria nos primeiros 3 meses, acho que sim. E cobre com uma fralda ou um cobertor se tiver frio, mas tentar fazer essa atividade. Ela é bastante importante em diferentes aspectos. A segunda atividade que eu cito aqui é fazer o tummy time, que é colocar a criança com a barriguinha para baixo. Também pode ser aqui, ela não precisa necessariamente estar só de fralda, ela pode estar de roupinha, pode ser em você mesmo. E o objetivo dessa atividade é a criança começar a levantar o pescocinho, né? Porque quando a criança nasce, os únicos músculos que ela controla são o da garganta e acho que da boca. E relacionados à boca, essa parte, né, que vai fazer ela poder comer, mamar. Todos os outros músculos ela vai desenvolver com o tempo. E um dos primeiros que ela desenvolve é esse daqui, para ela poder ficar com o pescocinho reto e olhar o ambiente ao seu redor. É uma grande, grande primeira conquista de independência da criança. Poder levantar a cabeça e olhar, né, ao redor. Então, logo após a caída do cordão umbilical, por volta aí de 10 dias, 2 semanas, você já pode começar o tummy time. Põe ele aqui em você. Se preferir, pode pôr no colchãozinho no chão. A criança vai gostar sempre de estar, vai gostar mais de estar com a mãe ou com o pai. Mas se você quiser pôr no colchãozinho no chão também, principalmente depois de 1 mês ou 2, também é válido. Inclusive, se você colocar no chão, você pode pôr algum objeto assim em volta do colchãozinho, para a criança ter alguma coisa para olhar e para incentivar com que ela levante a cabeça. Já adianto que os bebês não gostam de fazer tummy time, não gostam. Deixa bem pouquinho no começo, só 1 minuto, 2, tenta aumentar para 5. Mas se ele começar a chorar, estiver muito desconfortável, eu não aconselho a deixar. Tem gente que fala, deixa eu chorar um pouco. Eu não aconselho. Chorou, ficou desconfortável, tira já. Deixa 2 minutos, 5 minutos. Faz umas 2, 3 vezes por dia, vai aumentando a tolerância dele, mas sem forçar. A terceira atividade muito importante nessa faixa dos 0 aos 3 meses é conversar com a criança. Então, muita gente, até eu no começo, não falava tanto com o Ben. Você pensa, a criança não tá entendendo o que eu tô falando, sei lá, eu gosto de silêncio, ou diversos motivos. Mas é muito importante falar desde o começo, você conversar, por exemplo, quando tá trocando a fralda, você nomear as partes do corpo. A mamãe vai pegar agora, levantar o seu bracinho. Agora a mamãe vai limpar o seu bumbum. Vai conversando, vai nomeando. Nomeia algum objeto no ambiente que esteja perto dela. Vou limpar a sua boquinha, né? Olha, esse é seu nariz, essas são as suas orelhas, passa a mão, né, para ela sentir. Então, vai já estimulando a fala desde o nascimento. Conversa, fala pausadamente, né, fala as palavras corretas, sem o baby talk, sem falar muito... Porque senão você não ajuda no desenvolvimento da linguagem. E é importante começar desde o nascimento. A quarta atividade muito importante para os bebês quando nascem são os móveis Montessori. Os móveis Montessori são um conjunto de móveis que estimulam de diferentes maneiras e nas diferentes etapas a criança a explorar o ambiente e conseguir fazer
acompanhar um objeto que se move com os olhos. Então, o primeiro mobile que a gente usa, já desde o nascimento até as 4 semanas, é o Munari, que é esse mobile preto e branco. Eu já tinha falado sobre os mobiles no vídeo de Montessori para recém-nascido, mas eu não mostrei para vocês exatamente o que era. Então, esse é o Munari. De novo, as minhas capacidades artísticas, que dá para fazer em casa. Então, eu vou linkar depois aqui embaixo na descrição o passo a passo de como fazer em casa, se você quiser fazer. Tem até os prints já das imagens, é só imprimir, recortar, plastificar e colocar nos pauzinhos aqui certinho. Não é muito difícil e é extremamente benéfico para a criança. Isso aqui é preto e branco, então nos primeiros 3 meses a criança enxerga altos contrastes. Não adianta você colocar um mobile cheio de bichinho, muito colorido, porque ela não enxerga, até porque os bichinhos eles ficam pendurados pra gente ver, né? A criança só vê o bicho por baixo, então não dá nem pra enxergar direito o que é o shape lá, o formato das coisas. Por isso que os móveis Montessori, eles são apropriados, porque a criança, ela vê, isso aqui é muito levinho, então ele se mexe devagarinho com o vento, mas não é aquele móvel que fica rodando também, a criança não consegue acompanhar, uma coisa que roda muito rápido. Então, esse aqui é do 0, a partir do nascimento até as 4 semanas, que é quando ela enxerga basicamente preto e branco. Depois, você vai mudar para um móvel. Eu vou colocar direitinho aqui as semanas que é cada um dos móveis. Eu vou falar de 3, mas tem outros também, se você procurar na internet, móveis Montessori, que dá pra fazer. Mas tem 3 principais. Esse segundo aqui é um móvel com figuras geométricas, tá vendo? Nas cores primárias. Então, esse aqui é o segundo que você vai usar. Também tem passo a passo para fazer com cartão em casa, com papel cartão, sei lá, aqueles papéis brilhantes. E você pode fazer em casa também. E aí também ajuda a criança a entender a diferença de cores primárias. Começa a introduzir ela nas formas geométricas também, é bem bacana. E o terceiro móvel, ele é um degradê de cores. Então você pega uma mesma cor, vou colocar uma foto aqui em algum lugar que eu não tenho desenhado. Pega uma mesma cor e são várias bolinhas de lã que você faz em degradê, para a criança também começar a perceber as nuances de uma mesma cor. Então, os móveis são muito importantes, pelo menos esses 3, dá para usar com a criança até por volta dos 3 meses. E você também vai deixar a criança no tapetinho, né? Então, você vai já incentivar ali o início da independência, né? Dela ficar sozinha, dela conseguir se entreter com alguma coisa e já para ir ampliando também a visão para mais para longe. Então, são extremamente benéficos, eu recomendo fortemente o uso dos móveis Montessori. Aí você pode colocar também na área com um tapetinho, né, com um colchãozinho, na área de atividades da criança, fotos de rosto em preto e branco, e animais, algumas figuras preto e branco, umas figuras geométricas assim, pode até colocar encostado na parede. E outra coisa que eu já ia esquecer, na área de atividade também, é importante você incluir um espelho. Então, você coloca um espelho na horizontal, lá na parede. Aí, por exemplo, eu colocaria umas fotos na frente desse espelho. Porque a criança também, ela precisa iniciar o processo de reconhecimento, ela gosta de se olhar. O neném, ele gosta muito da figura humana. Ele já consegue, desde os primeiros dias, diferenciar a figura humana de outras coisas, e ele dá preferência pela figura humana, pela nossa natureza, pelo nosso instinto. Então, ele gosta muito de se ver no espelho e de ver as fotos de outras pessoas. Então, se você puder colocar um espelho horizontal na parede, do lado do colchãozinho de atividade, é muito importante fazer isso também. E a quinta e última atividade para fazer com os bebês de 0 a 3 meses é o que a gente chama de Object Tracking, que é a criança fazer um acompanhamento de um objeto. Então, basicamente, você vai pegar uma cestinha onde se coloca uma atividade Montessori, uma bandeja, e colocar um objeto único. Deixa eu pegar um objeto. Então, uma cestinha, qualquer uma que você tiver, e colocar um objeto só nessa cestinha, e você pode começar a modelar até para os próximos meses,
para ela já começar a entender como que funciona a organização das atividades Montessori. Então você leva essa cestinha até a área de atividade da criança, apoia ela no chão, retira um objeto e a criança vai estar deitada, então você mostra o objeto para ela. Pode ser um sininho que faça barulho, mas tenta não fazer muito barulho, porque o objetivo é que ela preste atenção. Isso aqui é uma atividade visual, então esse sininho aqui não tem barulho, por isso que eu peguei ele. Mas aí você vai mostrar esse aqui, vai colocar na frente dela e vai virar de um lado, bem devagar, esperar ela fazer isso. Depois você volta e vira pro outro. Pode ser um chocalho, um brinquedo, alguma coisa que você já tenha, mas o importante é você virar e o objetivo é que ela acompanhe com os olhos. Por volta dos 2 meses, mais ou menos, de 1 e pouco para 2 meses, fazer essa atividade, para ver se ela já está acompanhando com os olhos. Põe de volta na cestinha e deixa ela ver, você colocando a cestinha na estante. Então, essas são as 5 atividades que eu recomendo fazer com um recém-nascido, até os 3 meses de idade. Nos próximos vídeos eu vou gravar atividades para crianças de 3 em 3 meses, né? Então de 3 a 6, 6 a 9, atividades Montessori que você pode fazer também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar um like se gostou, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu posto bastante coisa sobre o método Montessori para as idades de 0 a 3 anos. Se tiver dúvidas, deixa um comentário para mim que eu respondo todo mundo, tá bom? Muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo.